Olá, pessoal. Continuando aqui o nosso estudo sobre produto interno e suas consequências para espaços euclidianos, é algo natural, depois que você pega e define um produto interno, é pensar no que seria uma norma proveniente desse produto interno. Na verdade, o que seria a norma induzida pelo produto interno nesse espaço. Então, é isso que a gente vai olhar agora. Então, imagine que tu tenha um espaço vetorial V com a soma usual e o produto por escalar, né? Um espaço vetorial real, o corpo é R, unido de um produto interno. Então, dado um vetor U pertencente a V, a gente define a norma desse vetor e vai denotar aqui, como U entre barra dupla, como sendo a raiz quadrada do produto interno de U por U. Então, quando eu tiro a raiz do produto interno de U por U, eu convenciono chamar essa medida de módulo de U. Então, note que é possível extrair a raiz quadrada, pois, pela propriedade P4, a gente tem que o U é sempre maior ou igual a zero. Lembra que essa propriedade P4 aqui é daquelas propriedades que definem bem o produto interno sobre os reais, né? É aquela que diz que U mais V, produto interno com W, é o W mais VW, ou seja, ela é distributiva com respeito à soma. A outra propriedade é alfa UV, é alfa UV, ou seja, eu posso tirar a constante. A outra é a que diz respeito que o V é igual a VU, ou seja, o produto interno, ele é comutativo sobre R, né? Se não for R, se o corpo for o complexo, então o V é VU conjugado, esse em específico para quando você está sobre C, e a tal propriedade P4 é que o U é sempre positivo, né? Positivo definido, é sempre maior ou igual a zero, e vai ser zero se somente se o U for o vetor nulo do conjunto, ok? Então, é possível, faz sentido eu falar de norma de U nesse sentido, porque se o U é sempre maior ou igual a zero. Bom, então vamos começar aqui a analisar algumas normas provenientes de produto interno para alguns espaços vetoriais aí. Existe o usual, aquele que a gente atualmente já aplica sobre o RN. Tu tem aqui um vetor X lá no RN, de coordenadas x1, xn. A gente sabe que o produto interno de x com x é x1 quadrado mais x2 quadrado até o xn quadrado, e a norma dele vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Essa é a forma mais natural possível no RN de se observar a norma de um vetor. Ok? Em geometria analítica, né, naqueles cursos iniciais de geometria analítica vetorial e começo de graduação, a gente viu que essa é a norma que fornece o comprimento do vetor. Então, é algo natural a gente pensar na norma nessa ideia geométrica de ser o comprimento do vetor. Não é bem isso, nem só isso, mas é uma boa utilidade da norma, né? Ela seria o nosso instrumento medidor de comprimento. Mas, claro, a gente não precisa estar no RN. Então, se eu pegar aqui um espaço vetorial, o espaço das funções contínuas definida no intervalo AB na reta, munido da soma usual de funções e do produto da função por um escalar, e lembrando que para esse espaço de funções aqui, a gente definiu e provou o produto interno da integral, né? O produto interno de uma função f com uma função g seria a integral de a até b de f vezes g dx. Se eu faço, então, f igual a g, para ficar o produto interno de f com f, então a norma de f vai ser a raiz quadrada dessa integral. Aí f vezes f dá f ao quadrado. Então, essa daqui seria a métrica, né, a norma induzida pelo produto interno para um espaço de funções contínuas. Quando tu pensa, então, no espaço vetorial das matrizes n por n com entradas reais, a gente viu que uma forma interessante de produto interno no espaço de matrizes quadrada é você pensar no traço da transposta da matriz vezes a própria matriz. Então, isso quando você pega o produto interno dela com ela.
né? Lembre que o produto interno da matriz A pela matriz B é o traço de B transposto A, que é o equivalente a A transposto B, né? Tomado o traço. E aí, quando eu pego A por A, a única matriz em questão seria a matriz A. Então, a norma de uma matriz A é o traço do produto da sua transposta pela própria matriz. Agora, vamos aqui observar algumas propriedades que a norma tem quando é associada a um produto interno em um espaço vetorial real. Então, aqui, uma proposição interessante é a seguinte: se tu tem um espaço normado, real, um produto interno, então são válidas as seguintes propositivas. Para todo vetor U em V e todo número real alfa, a norma de alfa U é o módulo de alfa, norma de U. Deixando claro que o alfa é um número real, então ele não tem norma, ele tem módulo, né? Segunda propositiva, para todo vetor U em V, a norma é positiva definida, é maior ou igual a zero. E ela só será zero se somente se o próprio vetor for o vetor nulo. Ou seja, só tem norma zero quem for zero. Também é válida a desigualdade de Cauchy-Schwarz, que o módulo do produto interno é menor ou igual do que o produto das normas. E também é válida a desigualdade triangular. Ou seja, se eu tenho dois vetores U e V nesse espaço V, então a norma da soma é menor ou igual do que a soma das normas. Ok? Às vezes a gente acaba falando módulo, né? Módulo ao invés de norma. O ideal é norma, mas você pode pegar e, sem problema nenhum, ficar chamando de módulo. Agora vamos provar essas mocinhas aqui. Vamos primeiro provar a propositiva 1. Propositiva 1 diz que a gente pode tirar o número real da norma transformando-o em módulo. Então, por definição, a norma de αU é a raiz quadrada do produto interno de αU com αU. Pela propriedade do produto interno, esse alfa sai, esse alfa também pode sair. Então, alfa sai, então é alfa ao quadrado sai. Norma é raiz quadrada de alfa quadrado, produto interno de U com U. Posso aqui dividir os radicais. Então, raiz quadrada de alfa ao quadrado, raiz quadrada de produto interno UU. Raiz quadrada de alfa ao quadrado, como alfa é um número real, dá módulo de alfa. E aqui, raiz quadrada de UU é a norma de U. Então, é fácil ver. Segunda propriedade. Segue do fato da raiz quadrada ser não negativa. Qual é o segundo fato? Que a norma é sempre maior ou igual a zero. A norma é sempre maior ou igual a zero, porque o produto interno é maior ou igual a zero, né? Bom, se o U ele for nulo, o produto interno do nulo com o nulo dá zero e a raiz quadrada de zero é zero. Reciprocamente, se o U não for zero, então o U é positivo. Então, a norma de U, que é justamente a raiz quadrada de UU, é positiva também. Quarto fato, que é a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Se o V for zero, então a norma do produto interno de U com zero é o próprio zero. Ok? Agora suponha que o V não seja zero. Aí a gente vai fazer um truque aqui interessante. A gente, a partir da norma, a gente vai gerar um polinômio na reta. Um polinômio de segundo grau. E como é que eu posso fazer isso daqui? Bom, se eu pego U mais alfa V e tomo a norma disso ao quadrado, por um lado isso é positivo. Porque tu elevando ao quadrado vai dar, obviamente, positivo. Vai dar maior ou igual a zero. Por outro lado, o produto interno ao quadrado, aliás, a norma ao quadrado, é, na verdade, o produto interno do cara pelo próprio cara. Então, a norma ao quadrado é o produto interno de U mais
alfa V por U mais alfa V. Usando a propriedade 1 do produto interno, eu posso quebrar isso daqui em somas. Então, posso quebrar a soma U alfa V. E aqui, da mesma forma, U alfa V, alfa V, alfa V. Então, vou ter UU, 2 UV alfa. E quando eu pegar alfa V, eu posso tirar o alfa e ficar alfa ao quadrado. O U é norma de U ao quadrado. VV é norma de V ao quadrado. Isso é um número real. Isso é um número real. Isso é um número real. Alfa também. Então, eu tenho aqui um polinômio de segundo grau. Esse polinômio de segundo grau, ele não está em qualquer variável. Esse polinômio de segundo grau está na variável alfa. Já que o alfa aqui eu tomei como sendo arbitrário. Será que esse polinômio de fato é um polinômio de segundo grau? Ele é de fato um polinômio de segundo grau porque eu tomei o V diferente do vetor nulo. Se o V é diferente do vetor nulo, então o módulo de V não é zero. Então, se o módulo de V não é zero, o alfa quadrado não se anula. Portanto, esse polinômio é sempre um polinômio de segundo grau na variável alfa. E como eu quero que isso daqui tenha soluções, para que isso daqui tenha soluções, basta que o discriminante dele seja maior. Aliás, veja bem, né? Isso daqui é um polinômio de segundo grau. E eu quero que ele seja sempre maior ou igual a zero. Ou seja, eu não quero que esse polinômio mude de sinal. E um polinômio do segundo grau só não muda de sinal se o seu discriminante for menor ou igual a zero. Está aí a sensibilidade desse problema. Qual é a garantia que eu tenho para que um polinômio do segundo grau não mude de sinal? Ou seja, ele sempre, nesse caso, se mantenha positivo. Polinômios do segundo grau, eles mudam de sinal entre as raízes. Se eu não tiver raízes para que o polinômio mude de sinal, ele não mudará. Então, o interessante para que eu não tenha alternância de sinal é que eu não tenha raízes. Né? Se eu não tiver raízes, o meu polinômio não muda de sinal. É para que eu não tenha raízes, ou então que eu tenha pelo menos uma única, aí ele vem, vira zero e volta a ter o sinal que tinha. Então, o meu delta, o meu discriminante, tem que ser menor ou igual a zero. Bom, olhando para os coeficientes dessa função de segundo grau, essa equação de segundo grau, o A é o módulo de V quadrado, o B é o 2UV, e o C, que é o termo independente, é a norma de U quadrado. Aplicando a fórmula do delta, né, B quadrado menos 4AC, eu tenho isso. Passa esse termo para o outro lado, divide todo mundo por 4. Então, eu vou ter UV ao quadrado menor ou igual do que norma de U quadrado, norma de V quadrado. Aplicando raiz quadrada dos dois lados. Esse cara aqui é um número real, então a raiz quadrada dele ao quadrado vai ser o seu módulo. Isso daqui é sempre positivo, isso daqui é sempre positivo, então não preciso me preocupar com o módulo, né? Então vai ser a norma de U, norma de V. Portanto, fica aprovada a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Por fim, usando a desigualdade triangular, para provar a desigualdade triangular, a gente sabe que a norma de U mais V ao quadrado vai ser U mais V, produto interno, com U mais V, aplicando a distributiva dá isso, que pela desigualdade de Cauchy-Schwarz, esse camarada aqui, ó, o V é menor ou igual do que norma de U, norma de V. Como isso é positivo, então essa soma vai ser menor ou igual, pela desigualdade de Cauchy-Schwarz, de U quadrado, isso daqui é um V, gente, perdão, V quadrado, mais duas vezes norma de U, norma de V. Só que isso daqui é um trinômio quadrado perfeito, né? Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, é o quadrado da soma. Como aqui o início era quadrado e aqui o final fatorado também é quadrado, tirando a raiz quadrada dos dois lados, como são definidos positivo, então isso daqui fica norma de U mais V menor ou igual do que norma de U mais norma de V, que é a desigualdade triangular.
ok? A norma da soma é menor ou igual do que a soma das normas. E aí fica provada a desigualdade triangular. Então veja como é forte a desigualdade triangular, né? Eu chamo de desigualdade triangular, não falo de triângulo, naquele contexto geométrico euclidiano clássico, mas ainda assim ela vale. E aí ela é válida no espaço normado, né, qualquer. Então existe desigualdade triangular no espaço de matrizes, no espaço de funções, no espaço de soluções de equações diferenciais de segunda ordem homogênea, e assim em diante. Então essa desigualdade triangular ela é bem mais forte do que aquela mera. É bonita a interpretação geométrica, mas a desigualdade triangular vai para bem além disso. Algumas observações que são importantes. Um vetor que tem norma 1 é chamado unitário, isso é óbvio. A desigualdade de Cauchy-Schwarz aplicado ao produto interno convencional, ela tem essa cara. É muito usada, inclusive, em problemas de Olimpíada, né? A mesma desigualdade aplicada ao produto interno, ela nos dá uma relação bonita entre as integrais, né? A integral de A até B de fg ao quadrado é menor ou igual do que a integral de A até B de f ao quadrado, integral de A até B de g quadrado. Então aqui é uma forma de você majorar integrais, né? Então a integral do produto é menor ou igual ao produto das integrais. Da mesma forma, eu posso aplicar isso daqui no espaço de matrizes. O quadrado do traço dessa matriz é menor ou igual ao quadrado dos traços. É interessante também esse resultado. Bom, identidade do paralelogramo. Primeiro, por que eu chamo de identidade do paralelogramo? Se tu pega um paralelogramo que tem aqui a horizontal U e essa oblíqua V, as suas diagonais são U mais V e U menos V. Então, quando eu falo U mais V em norma, é o comprimento de uma diagonal, U menos V em norma é o comprimento da outra diagonal. Tradução: o quadrado de uma diagonal mais o quadrado de outra diagonal é igual a 2 vezes o quadrado de um lado mais o quadrado do outro lado. Por isso que eu chamo isso daqui de desigualdade do paralelogramo. Ok? Então, é um resultado de geometria plana que você consegue estender para um espaço normado, né, munido de um produto interno. Isso vai para muito além da geometria, né? Bom, isso é muito fácil de provar. Quem é U mais V quadrado? Norma de U mais V quadrado. É o produto interno de U mais V com U mais V. Quem é a norma de U menos V quadrado? Mesma coisa. U menos V no produto interno. Fazendo as devidas operações, né? Aqui vai dar UU, fazendo a distributiva, né? UU, UV, VU, VV, só que UV e VU é a mesma coisa, como está a atividade do produto interno, então dá 2UV. Aqui é a mesma coisa, só que trocando o sinal. Corto 2UV com menos 2UV, então vai ficar UU com UU, dá 2UU, VV com VV dá 2VV, só que UU é norma de U quadrado, VV é norma de V quadrado, colocando 2 em evidência, completa a demonstração. Bem simples, né? A regra do paralelogramo. Mas geometricamente, ela diz que a soma dos quadrados dos comprimentos da diagonal é o dobro da soma dos quadrados dos lados do paralelogramo. Ok? Bom, outro resultado aqui importante para a gente. Essa proposição no GEIS. Que se eu tenho as mesmas condições do problema anterior, eu tenho que a expressão norma de U mais V quadrado menos norma de U menos V quadrado é 4 vezes o produto interno de U com V. Ou, se eu quiser simplesmente isolar isso daqui, o produto interno de UV é 1/4 da diferença dos quadrados dos comprimentos das suas diagonais. Você faz aquela mesma interpretação sobre o paralelogramo. E aí
É a mesma conta, só que com sinal de negativo entre eles, né? E com o sinal de negativo, aquele termo que tinha sinais contrários passa a ter sinais iguais, então 2UV com 2UV dá 4UV, e quem tinha sinais iguais vão ficar com sinais opostos. Então o UU cancela o UU, o VV cancela VV, sobrando apenas 4V. E aí é bem trivial essa demonstração. Ok? É um outro problema relativamente bem simples. Imagina que tu tem dois vetores U e V, cujo módulo da soma é 1 e o módulo da diferença também é 1. Então, quem é o produto interno entre eles? Isso, geometricamente, é muito bonito. Porque o que é a norma de U mais V? Você está dizendo que uma das diagonais tem comprimento 1. A outra diagonal também tem comprimento 1. E se a gente lembrar, o produto interno de UV, ele pode ser entendido como sendo norma de U, norma de V, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Então, de certa forma, aqui eu estou perguntando quem seria o ângulo entre U e V? Bom, dada a proposição anterior, a norma, aliás, perdão, o produto interno de U com V é 1/4 da diferença entre o quadrado das suas diagonais. Se esse camarada é igual a esse, então essa diferença é zero. Acabou o problema, ok? Então, sempre que eu tenho a soma e a diferença entre dois vetores com a mesma norma, então o produto interno entre eles é sempre nulo. E aqui vale a seguinte ideia, antes da gente ir para a distância. Essa ideia aqui de distância a gente pode deixar para a próxima aula. Isso é fácil de ver no R2 e no R3. Dois vetores, do ponto de vista de geometria analítica, eles são vetores ortogonais se o produto interno entre eles for zero. Então, o que eu estou dizendo aqui para você é que esses dois camaradas, do jeito que está posto aqui, eles são vetores ortogonais. Então, eu estou dizendo que as diagonais do seu paralelogramo são ortogonais. A pergunta é: que quadrilátero é esse cujas diagonais são perpendiculares? O retângulo, né? No retângulo, as diagonais são perpendiculares. Então, é uma forma de você provar o seguinte resultado, usando vetores. Se eu tenho dois vetores, U e V, tais que o módulo de U mais V e o módulo de U menos V são iguais, então esses vetores formam um retângulo. E o produto interno entre eles é zero. Ok? É um resultado bonito também, geometricamente falando. Bom, a gente vai ficando por aqui, vai deixar para construir essa ideia de distância para finalizar esse capítulo sobre produto interno. Além de distância, a gente vai falar um pouco sobre ângulos e afins. E que ângulo? Então, próximo encontro da gente, vamos falar de distância e de ângulos, tudo isso ainda providos de capítulo interno. Falar do conceito de ortogonalidade em linhas mais gerais, né? Agora que a gente tem a ideia do produto interno para nos servir, falar agora como ortogonalizar um conjunto de vetores, indo para o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt e de construção de bases ortogonais e ortonormais para qualquer que seja o espaço. E aí a gente finaliza esse nosso estudo sobre produto interno, ok? Que é um estudo muito plausível, né? Muito útil. E aí a gente vai aqui voltar para espaços de matrizes, espaços de polinômios, espaços de funções, até que a gente finalize, ok? Então, a gente fica por aqui. No próximo encontro, a gente conclui o capítulo sobre espaços euclidianos.